Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2 e o verso 19. Primeira carta do apóstolo João, lembrando que são 3. Tá? Então João escreveu. Quantos livros João escreveu que está no Novo Testamento? Quem arrisca aí? Conta, ó. Evangelho de João, 1º, 2º, 3º João e Apocalipse. Então quantos? Não. 5. Tá certo? 5 livros. Capítulo 2, o verso 19. Está aqui na tela também, para quem quiser. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Deu para entender ou não? Posso ler de novo? Saíram de nós, não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Eu quero falar com você aqui um pouquinho hoje sobre o seguinte tema: desapega, deixa aí. E o propósito da minha palavra aqui é trazer um entendimento e fazer com que a gente venha pensar sobre pessoas, situações, geografias, lugares, coisas que saem da nossa vida depois de um determinado tempo, para a gente entender que isso não é uma coisa ruim. Mas eu quero trazer luz aqui sobre o fato de que muitas vezes alguém, alguma coisa, alguma situação está saindo da nossa vida porque Deus está para começar um novo ciclo na nossa vida. Deus está para começar um novo tempo na nossa vida. Nós precisamos aprender que muitas das vezes nós falhamos em sempre que nós falamos assim, acabou, fica a conotação de que é alguma coisa ruim que está acontecendo. Quando na verdade nós precisamos passar a perceber o acabou como o início de alguma coisa nova que Deus vai fazer na nossa vida. Isso vale para a empresa, isso vale para o seu trabalho que você não está mais, para pessoas que saem da sua vida, para lugares. Eu encontro muita gente aqui nos Estados Unidos que não desapega do Brasil, está aqui, mas a cabeça está lá. Não desapega de relacionamentos que não estão mais por aqui, de pessoas que não estão mais na sua vida. Não desapego de uma condição de vida que tinha lá, de um estilo de vida que tinha antes, no passado. Deus está querendo nos ensinar que nós precisamos desapegar de coisas que são ciclos fechados na nossa vida. Você tem que romper com isso. Se você ficar aqui 1 ano reclamando que você tinha, porque eu estou com saudade do meu primo, porque nós saía para jogar bolinha de gude, é porque eu estou com saudade da minha avó, eu estou com saudade, entendeu? Que lá perto de casa tinha uma pizzaria, que a gente comia uma pizza na quinta-feira, 8h30 da noite. Sabe, se você ficar preso a coisas que são ciclos fechados na sua vida, você vai viver uma vida de sofrimento. A mesma coisa vale para pessoas. Nós precisamos entender que o nosso destino não está ligado a pessoas que saíram da nossa vida. Nosso destino e aquilo que Deus tem para a nossa vida não está ligado em quem saiu. Nós precisamos deixar a nossa vida alinhada, ligada em Deus, porque é Deus que vai fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, e não as pessoas que saíram. Nós precisamos aprender a parar de mendigar a atenção de quem saiu da nossa vida. Deus não te chamou para mendigar coisas que passaram pela sua vida e não estão mais. Pois eu venho com uma palavra aqui para dizer para você: mais Deus tem para o seu futuro do que qualquer coisa que tenha acontecido no seu passado e pessoas que passaram na sua vida. Você tem que virar a chave, amados. Você tem que virar essa chave, você tem que romper com coisas. Não é que você vive triste por causa de situações que são ciclos fechados na sua vida. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui. Deus tem um novo ciclo para você aqui nessa terra. Alguém recebe essa palavra ou não?
Deus tem um novo tempo para você aqui nessa terra. Né? Não usa a sua casa, a sua família, né, lá dentro da sua casa como um campo de guerra só para reclamar daquilo que se foi. Deixa a sua casa ser um pedaço do céu. Deixa a sua casa ser guiada pela palavra profética. Deixa a sua casa ser guiada por aquilo que Deus tem por você. E eu queria trazer alguns exemplos, pelo menos 4 exemplos, e eu prometo que eu vou ser rápido. Tá? Eu trago 4 exemplos da palavra de Deus sobre essa questão de desapegar e de deixar aí. O primeiro deles está em Ruth, no capítulo de número 1. Eu vou pedir para colocar aqui o texto, tá? É o versículo de número 14. Está aqui na tela para você. Olha aqui para o texto que eu te explico o que está acontecendo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Você lembra da história de Noemi? Não, isso aqui é a história de Noemi. Noemi era casada com um camarada chamado Elimeleque. Eles moravam em Belém. Teve uma fome em Belém. Aí o que Noemi e Elimeleque fizeram? Saíram de Belém e foram para Moabe, morar em Moabe. Esse casal tinha 2 filhos. Um chamava Malom e o outro chamado Quilion. Quando chegaram em Moabe, eles se casaram. Um casou com uma moça chamada Orfa e o outro casou com uma outra jovem chamada Ruth. Aí o que aconteceu lá em Moabe? Morreu o Elimeleque, que é o esposo de Noemi, e morreu os 2 filhos também de Noemi. Noemi ficou viúva, além de ter perdido o marido, perdeu os 2 filhos. Aí a Bíblia diz que Noemi chamou as suas noras, Orfa e Ruth, que dá o nome do livro, e disse assim: eu não tenho mais filho para dar para vocês casarem, então se vocês quiserem, vocês podem dar linha, pode seguir a vida de vocês. A Bíblia diz que elas choraram. Orfa deu um beijo em Noemi e falou: estou indo embora, estou vazando. A Ruth fez o contrário, falou: não. Tem até um texto, que é uma palavra que Ruth falou, que é muito usado nos casamentos: não te deixo, onde você for eu vou, onde você pousar eu pouso, o teu Deus é o meu Deus, eu estou com você e não abro mão. Né? A Ruth resolveu ficar, a Orfa deu um beijo e foi embora. Sabe o que a gente precisa aprender, querido? Que Deus, Ele nos leva a focar nas decisões que nós tomamos. Noemi disse assim: eu vou voltar para Belém. A Orfa falou: eu não vou com você. A Ruth falou: eu vou com você. Isso aqui é um extrato da nossa vida. Que tem gente que vai caminhar com você, mas tem gente que vai te dar um beijo e vai embora. E tem gente que vai te deixar. Você já foi deixado por alguém ou não? Alguém aqui já experimentou isso? Você falou assim: essa pessoa está comigo e não abre, essa pessoa nunca vai me abandonar. E aí, o que ela fez? Te largou, te abandonou, foi embora. Aí sabe o que a gente fica fazendo? Nós ficamos demonizando essas pessoas. Problema é que Orfa não estava endemoniada, não. Orfa não estava possessa, não. Isso aqui é a vida mesmo. Noemi, você não vai ver Noemi brigando. Você não vai ver Noemi implorando: Orfa, fica, vamos comigo para Belém, fica comigo. Deus não nos chamou para isso, querido. Eu nunca me esqueço do pastor T.D. Jakes pregando para pastores, e ele disse isso. Eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim: pense em você, na sua vida, na sua igreja, em qualquer lugar, pense em você como sendo o motorista do ônibus. Se alguém pedir para descer, para o ônibus e abre a porta. Nossa vida tem que ser assim também. Quem quiser estar com você, vai ser como Ruth, vai ficar com você. E quem não quiser, dá um beijo e libera para ir embora. Por quê? Porque o seu destino não está na mão da pessoa que está indo embora. O seu destino está nas mãos de Deus. E sabe o que eu aprendo? Tem quem vai embora e tem quem vai decidir ficar na sua vida. Por quê? Porque Ruth falou: eu vou ficar junto com você. Minha oração aqui não é só que Deus faça com que pessoas boas, pessoas direcionadas, pessoas com destino, com propósito, permaneçam na sua vida, não. A minha oração aqui hoje também é que Deus te dê maturidade para abrir mão de quem foi na sua vida e que você não fique com o coração pesado por isso. Posso ouvir um amém aqui nessa noite ou não? Nós não vemos Noemi aqui esperneando, né, pedindo para a Orfa ficar. Ela simplesmente deixou ir embora. Foque nas suas decisões e não em brigas desnecessárias. Não fique postando indireta na internet. Não fique postando indireta no Facebook, no Instagram, no Orkut, não. Entendeu? Viva uma vida com coração leve. Viva uma vida com propósito.
Não dependa de quem saiu, dependa do Deus que você serve. Sabe o que eu vim liberar aqui para a sua vida? O que é seu está guardado por Deus, Deus vai te abençoar. E sabe o que aconteceu? Noemi voltou para Belém, Ruth voltou com ela, você conhece a história, virou um livro da Bíblia, o favor que Deus derramou sobre as duas, né? Por quê? Porque a sua nora casou de novo, encontrou um fazendeiro rico, né? que tinha umas 5 Hilux, tinha gado, né? tinha granja, tinha terra, tinha lote em Valadares, o camarada era rico, entendeu? Aí sabe o que aconteceu? Deus abençoou e prosperou a vida de Noemi. E Orfa seguiu o caminho dela. Irmãos, e às vezes a gente sofre por quem sai. E quando a gente gasta tempo sofrendo por quem saiu, a gente esquece de perceber a bondade de Deus na nossa vida. Ou tem alguém que pode fazer uma celebração de vitória aqui nessa noite ou não? Segundo exemplo que eu cito para você, primeiro é de Noemi, segundo exemplo é de Abraão. E eu vou buscar o texto aqui para você, que é Gênesis capítulo 13, o verso 14 até o 16. Está colocado aqui na tela atrás. Ó. Olha o que a Bíblia diz. E disse o Senhor a Abraão. Presta atenção nessa frase. Depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Olha o versículo seguinte: farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Olha o que Deus está falando para Abraão. Deus está fazendo uma promessa para Abraão. Abraão, dá uma olhada na extensão da terra todinha, que aonde o seu olho alcançar, eu vou te dar isso tudo. O que Deus está fazendo? Diga comigo, uma promessa. Diga mais forte, uma promessa. Agora, quando essa promessa veio? Está aqui no início do texto. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Porque Deus deu uma direção para Abraão, não deu para Ló. Quem tinha a promessa era Abraão, não era Ló. E sabe o que Deus fez na vida de Abraão? Deus liberou uma promessa de conquista, de expansão, de amplitude para a vida dele. Quando? Depois que o Ló saiu da vida dele. Será que você não está andando com gente que está impedindo a promessa de Deus na sua vida? Olha o que a Bíblia está dizendo. Depois que Ló se apartou dele. Diga comigo, depois que Ló saiu, veio a promessa. Guarde essa frase que eu vou dizer. Quando a pessoa errada sai, coisas certas começam a acontecer. Você já pensou se Abraão falasse para Ló assim, e olha que era sobrinho, hein? Parente. Já pensou se Abraão falasse assim, sobrinho, não, continua comigo, fica comigo. Sabe, querido, não viria essa promessa que Deus fez para ele. Sabe, a gente precisa aprender. Receba essa bênção aqui na sua vida. Abre a sua mão para receber. Receba essa bênção. Qual bênção, pastor? A bênção de dizer a Deus. A bênção de dizer a Deus. Você precisa aprender a falar a Deus. Adiós. See you never. Let it go. Tem uma música que fala isso, não tem um hino que fala isso ou não? Let it go. Let it go. Aprenda a dizer a Deus, aprenda a fechar ciclos. Deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que seja dolorido, pode estar doendo, mas você precisa aprender a deixar e a dizer a Deus. Sabe o que eu quero dizer para algumas pessoas aqui? Tem algumas coisas que vão ser liberadas para você quando você começar a desapegar. 8 pessoas receberam, eu vou falar de novo. Tem algumas coisas que só serão liberadas sobre a sua vida quando você aprender a desapegar. A abrir mão, a deixar. Você está chorando quem saiu e Deus está dizendo, mas olha quem eu estou trazendo para perto de você. Olha as conquistas que eu tenho para você. Olha a terra que eu tenho para você. Tem gente que está deixando de ver a terra aqui porque está apegado com Ló. Você está apegado com alguma coisa que você tem que liberar. Está na hora de liberar. Isso aqui, querido, às vezes, né, vai ser uma decisão que você vai ter que tomar. Porque a Bíblia diz que foi, só você ler o texto, a Bíblia diz que foi Abraão que chamou a Ló e falou assim, não dá para a gente caminhar junto. O nosso gado está muito na terra. Escolhe aí para onde você quer ir. A gente precisa ter essa coragem de romper. A gente precisa ter essa coragem de deixar. O que é que você está precisando deixar na sua vida?
O que saiu da sua vida que está ocupando tempo na sua mente, no seu coração, está fazendo morada no seu coração, está te deixando triste, está te deixando, né, cabisbaixo, está impedindo você de viver as promessas de Deus. Deus trouxe você aqui nesse culto da vitória, nesse culto de ceia, para te dizer, eu tenho algo grande para você ali na frente. O que saiu, saiu. Diga aí, abençoa a vida de alguém que está perto de você. Fala assim, deixa aí, fala, deixa aí. Deixa embora, deixa embora. Se quer ficar, glória a Deus. Se não quer, deixa embora. Não é? Deus hoje aqui, na vida de algumas pessoas, não quero ser leviano em dizer que é todo mundo não, mas algumas pessoas aqui, Deus está fechando ciclos na sua vida e abrindo ciclos de vitória aqui para você. Um novo tempo para você. Terceiro exemplo e penúltimo exemplo que eu quero falar para você é Davi. 2 Samuel capítulo 12, tem uma história linda. Eu cito o verso 19 e o verso 20 que está aqui. E depois eu te conto o contexto da história. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que Davi disse aos seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Deixa eu te contar aqui o contexto dessa história. A Bíblia diz que Davi pegou, porque ele não tinha saído para a guerra, estava lá na varanda, estava lá no porte da casa dele, e porque ele não tinha ido à guerra, ele ficou ocioso em casa, aí ele estava lá, porque todas as vezes que você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer, alguma coisa errada vai acontecer. Ele ficou em casa quando ele tinha que ter saído para a guerra. Sabe que ele tem gente reclamando aí de que está cansado, mas às vezes é melhor você estar cansado na guerra, protegido por Deus, do que estar ocioso, desprotegido. Presta atenção no que eu estou falando para você. Davi ficou em casa, a Bíblia diz, quando era o tempo dos reis sair à guerra. Era para Davi ter saído para a guerra, mas resolveu ficar em casa. É o contexto do que eu estou falando aqui para vocês. Aí porque ele ficou em casa, está lá de bobeira, lá, ó, debruçado. Tinha terminado uma série da Netflix, o Davi estava lá, entendeu? Ocioso. A Bíblia diz que ele viu uma mulher se banhando, chamada Batseba. Falou com os servos dele, pega aquela mulher e traz aqui para mim. Levou a mulher para ele, ele se deitou com aquela mulher. Descobriu que a mulher era casada com um soldado dele chamado Urias. O Urias estava na frente da batalha. Você conhece a história. Davi engravidou essa mulher, colocou Urias na frente da batalha, no lugar mais difícil da batalha, e Urias morreu. E Deus que vê todas as coisas, vou repetir, e Deus que vê todas as coisas, foi lá no profeta Natan e falou assim, faz uma visita lá para Davi, e fala para ele que o que ele fez ficou feio demais. E você lembra, ele conta uma parábola para Davi, Davi fica indignado, depois Natan aponta o dedo na cara de Davi e fala assim, esse homem é você fez uma coisa muito feia e muito errada aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que Davi se prostrou em terra, reconheceu o seu erro, e a Bíblia diz que Deus perdoou o pecado de Davi. Só que Deus diz para Davi, só que você vai ter um preço a pagar, porque tudo na nossa vida tem uma consequência, tudo tem um resultado, toda ação vai gerar uma reação. Existe o perdão de Deus, mas existe a consequência daquilo que nós fizemos. E a Bíblia diz que Deus disse para ele, falou, ó, a mulher está grávida, mas você não vai ter esse filho, esse menino vai morrer. A Bíblia diz que Batseba gerou aquele filho, e aí entra no texto que eu coloquei aqui para vocês. O menino doente, a Bíblia diz que Davi orou, ficou de jejum, ficou buscando a presença de Deus pelo menino, enquanto o menino estava vivo. Aí Davi estava lá prostrado, pano de saco, pó na cabeça, e a Bíblia diz que ele ouviu os servos dele falando baixinho, morreu, como é que nós vamos dar essa notícia? Morreu o menino, como é que nós vamos falar? A Bíblia diz que Davi percebeu isso, chamou os servos e falou assim, fala para mim a verdade, o menino morreu? Aí eles disseram, morreu, meu senhor. A Bíblia está dizendo aqui, ó, então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e fez o quê? E adorou. Então foi para sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. As pessoas depois, só você continuar lendo o texto, chegaram para Davi e falaram assim, mas até agora você estava orando, jejuando, buscando a Deus, você não estava comendo nada, estava triste, cabisbaixo,
Aí agora, de repente, você levanta, toma banho, rapa a barba, faz o cabelo, come e vai adorar, vai cantar. Por quê? Como é que sua atitude mudou tão de repente? Aí Davi disse assim, enquanto a criança estava viva, tinha esperança, por isso que eu estava orando e jejuando. Agora que ela morreu, eu não posso ir a ela agora e nem ela vai voltar até mim. Então, vida que segue para frente. Sabe o que a gente aprende com Davi aqui, querido? Que a gente precisa aprender quando é a hora de enterrar aquilo que está morto na nossa vida. Nós precisamos entender que tem coisas na nossa vida que você faz a coisa certa. Você busca a Deus, você ora, você jejuma por alguma situação. Mas se você descobrir que aquilo ali morreu, acabou, é hora de você avançar. É hora da gente fazer aquilo que Davi fez. E Davi se levantou. Diga comigo, e Davi se levantou. Vamos falar o texto do jeito que ele é. Então Davi se levantou. Agora tira o nome de Davi e coloca o seu quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Então. Tem gente que nem para fazer isso. Olha para você ver que coisa. Porque você está querendo continuar prostrado. Vamos melhorar? 1, 2, 3. Então Christian se levanta. Eu quero liberar uma palavra aqui. Você não vai ficar prostrado por aquilo que morreu. Você vai se levantar em nome de Jesus. Você vai se levantar em nome de Jesus. É isso que Deus está querendo nos ensinar, querido. Diga para quem está perto de você, acabou, acabou. Diga aí para alguém. E se ele não gostar, você fala em inglês, it's over. It's over. A gente precisa saber quando é que ciclos se fecham na nossa vida. A gente precisa saber quando é que é a hora de enterrar aquilo que está morto. Tem gente caminhando com o morto, segurando o morto na mão aí e não libera. Coisas na sua vida, ciclos que se fecharam, relacionamentos que não deram certo, pessoas que passaram pela sua vida e prejudicaram você, que saíram da sua vida e você foi abandonado. Meu irmão, bem-vindo à vida. Isso é a vida, isso aqui é a verdade. Eu sei que tanto eu quanto você também, pessoas que você acreditou, falaram que estariam com você, viraram as costas para você e teve gente que nem tchau falou. Isso é uma das coisas que às vezes eu falo com os pastores aqui, que a gente às vezes para receber membros aqui, a gente prepara um café, a gente senta à mesa, a gente conta a história da igreja, a gente ora juntos, a gente fala com a pessoa, fala, olha, pastor não é dono de você, não é? A igreja, você tem que congregar no lugar que você quiser, se amanhã ou depois você precisar de ir para algum outro lugar, não tem problema, nós queremos te abençoar, queremos ser bênção para você, mas só avisa, para a gente não ficar preocupado, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã? Irmão, eu falo isso todas as vezes que nós estamos recebendo novos membros. Gente que veio aqui, foi recebido como membro, com carinho, né? A gente abraçou, ajudou e tudo. Sumiu, irmãos. Sumiu, nem tchau falou. Nem no WhatsApp falou mais. Sumiu de vez. Mas Deus tem me ensinado isso, querido. Se não estão conosco, porque não eram de nós. Fossem de nós, estariam conosco. Aprenda isso na sua vida. Tem gente, tem situações, tem geografias, tem lugares que você precisa aprender a enterrar para você não ficar sofrendo. Por quê? Porque a sua história está ligada em Deus. Sua história, ela não depende de um lugar específico, e não depende de pessoas específicas, depende de Deus. E às vezes a gente precisa aprender a enterrar. Eu vim liberar uma palavra aqui, que essa noite nós vamos fazer um velório aqui. Vamos fazer um velório. De quê, pastor? Coisas que morreram e que acabou na sua vida. Um velório no sentido positivo. Pastor, não vim aqui hoje para ouvir falar de funerária, de velório, mas tem gente que está precisando fazer igual Davi fez. Se levantar, comer, ir para a casa de Deus e adorar, viver um novo tempo, meu amado. Viva um novo tempo na sua vida. Ah, mas você tinha que ver há 10 anos atrás como é que era. Você não consegue voltar no tempo. Você não consegue resgatar coisas que ficaram para trás. O negócio com Deus é daqui para frente, querido. É daqui para frente, mais Deus tem para o seu futuro do que qualquer coisa que você tenha perdido ao longo da sua jornada. Tem alguém que pode dizer glória a Deus aqui ou não? Meu último exemplo é de Judas. João capítulo de número 13 e o verso de número 30 e o verso de número 31, vai aparecer aqui na tela. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, diga comigo, Judas saiu. Não, participa comigo da mensagem, Judas saiu. Tendo, pois, ele saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele.
Olha quando Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado. Quando é que Jesus disse isso? Assim que Judas se levantou da mesa e saiu. Você tinha percebido isso ou não? Foi o Judas sair que Jesus falou: chegou a hora do Filho ser glorificado e do Pai ser glorificado no Filho. Sabe, querido, Jesus não implorou que Judas ficasse na mesa. Presta atenção, nós precisamos aprender a deixar sair da mesa quem está querendo sair da mesa. Nós precisamos aprender a deixar aí. Jesus chamou, diga comigo, Jesus chamou. Melhora, Jesus chamou, mas não implorou para ninguém ficar. Não implorou, você não vê Jesus. Aliás, no capítulo 6 de João, Jesus virou para os discípulos, tinha um monte de gente saindo, Jesus virou para os 12 que caminhavam com ele, que ele tinha chamado, e perguntou: vocês não querem ir também? Eles disseram, e Pedro, né, deu um pulo na frente. Pedro, que era o mais impetuoso, o mais expansivo dos discípulos, Pedro deu um pulo na frente quando Jesus falou: vocês também querem ir embora? Pedro pulou na frente e falou: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Guarda o que eu estou dizendo para você. Quem Deus tem para a sua vida, você não precisa forçar para ficar. Quem Deus tem para você, você não precisa forçar. Você não precisa ficar prendendo, não precisa ficar amarrando, não precisa ficar implorando. Quem Deus tem para você vai ficar até se você pedir para sair. Até se você implorar para sair, essa pessoa vai ficar, porque essas são as pessoas que vão ficar com você até o dia de você ser abençoado por Deus como Deus tem para você. Deixa eu dizer uma coisa para você: faça o seu melhor. Jesus nunca fez nada para prejudicar Judas, ao contrário, Judas teve um privilégio que poucos homens tiveram na terra. Judas foi chamado por Jesus. Irmão, você já parou para pensar no privilégio que Judas teve? Jesus veio aqui nessa terra, o Deus encarnado, o Deus verdadeiro, veio aqui nessa terra, e ele teve que escolher 12 pessoas para caminhar com ele. Ele escolheu Judas. Podia ter escolhido qualquer um outro. Sabe por quê, querido? Judas não soube aproveitar a oportunidade que ele teve. Deus nos ajude a não desperdiçar as oportunidades que nós estamos tendo. Deus nos ajude a não ser quem vai se levantar da mesa para fazer aquilo que não deveria ser feito, trair o mestre. Você não vive de homem, você vive de promessa. Você não vive, eu vou repetir isso aqui até isso sink in, até você fazer o download do que eu estou falando aqui. Você não vive de homem, você vive de promessa. Guarda o que eu estou dizendo aqui para você: a saída de Judas não prejudicou o plano da salvação. A saída de Judas não prejudicou o plano inicial, o plano perfeito, que é o plano da salvação. A saída de Judas não prejudicou o propósito pelo qual Jesus desceu aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque Jesus veio debaixo de uma promessa, veio debaixo de uma palavra, de uma direção do Pai, morrer pela humanidade. E mesmo Judas saindo da mesa, o plano aconteceu. Quero dizer para você uma coisa: podem pessoas sair da sua vida, podem situações mudar, você pode passar por momentos de cruz, você pode passar pela sexta, pelo silêncio do sábado, mas eu quero dizer para você: a hora do seu domingo vai chegar e ninguém vai impedir. Ninguém. Tem alguém que pode me ajudar aqui nessa noite? Diga para quem está perto de você e fala assim: pare de pedir. Melhora isso aí para mim, por favor. Fala: para de pedir para ficar à mesa. Quem quer sair da mesa? Let it go. Desapega, deixa aí. Deus tem coisa maior para você. Olha o que Jesus disse: agora, tendo ele, pois, saído, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem. Tem um monte de coisa que Deus vai revelar para você quando ele se levantar, quando Judas se levantar da mesa. Sabe, querido, vou dizer uma coisa aqui para você. Depois que você veio para Jesus, eu sei que tem novos convertidos aqui. Teve pessoas que pararam de te telefonar, pararam de mandar mensagem. Teve gente que você até gostava, gosta ainda, mas o seu projeto em Deus agora é maior do que as pessoas que te deixaram. Tem alguém comigo aqui nessa noite? O teu propósito com Deus é maior do que quem saiu da sua vida. Pessoas que te chamavam, só te chamavam para bagunça, só te chamavam para bebida, só te chamavam para oferecer coisas para você. Isso aconteceu também comigo quando eu me converti.
Quando eu era do mundo, ninguém me chamava para falar assim para mim, vamos lá que eu vou pagar uma rodada de bebida, vamos lá que as drogas hoje está tudo por minha conta. Ninguém falava isso. Foi quando eu aceitei Jesus, que eu dei uma sumida, começou a vir os convites. Pode vir que hoje é tudo por minha conta. Eu falei, por que você não fez isso quando eu não tinha encontrado Jesus? Agora você perdeu a oportunidade, nunca mais eu vou voltar para o lugar de onde Deus me tirou. Quem sabe pessoas saíram da sua vida por causa do seu propósito, por causa do seu chamado. Mas vai acontecer com você isso que está escrito aqui. Tendo Judas saído, Jesus disse, agora é glorificado o Filho do Homem. Você tem uma glória para ser revelada na sua vida, tem algo para ser revelado. Eu vim aqui dizer para você hoje, ciclos se fecharam na sua vida, porque Deus vai começar um novo ciclo. Ou alguém me ajuda aí, por favor. Ciclos se fecharam na sua vida, porque Deus vai começar um novo tempo. Pare de ficar remoendo aquilo que saiu, aquilo que não deu certo, aquela empresa que não deu certo, aquele trabalho que não deu certo, aquilo que você deixou para trás lá no Brasil. Ciclos se fecharam, desapega, deixa aí, porque Deus tem algo maior, maravilhoso para você. Se você recebe essa palavra, coloque-se de pé nesse lugar que você está aí e dá um grito de glória a Deus aqui dentro dessa casa, em nome de Jesus.